Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho. E já peço desculpa pela minha voz fanha, que eu tô com sintomas de gripe, mas que Jesus nos abençoe em mais essa reflexão. Muito bom estar aqui com vocês. Buscai e achareis. O Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscais e acharei. Batei e a porta se vos abrirá, pois aquele que pede, recebe, o que procura, encontra, e ao que bate, se abre. Qual de vocês dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, pedindo-lhe um peixe, lhe daria uma serpente? Se vós, mesmo sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens aos que lhe pedirem. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se tivesse o liberado do trabalho intelectual, sua mente teria permanecido infantil, em estado de instinto animal. É por isso que fez do trabalho uma necessidade, e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa forma, serás o produto de tuas obras, terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não tiram do homem a oportunidade do trabalho de pesquisa. Se oferecessem aos homens descobertas e invenções já prontas para serem utilizadas, de maneira que eles precisassem somente pegar o que lhes é posto na mão, sem se preocupar sequer em pensar, o mais preguiçoso poderia enriquecer, e o mais inculto tornar-se sábio, sem qualquer esforço. E tanto um como o outro atribuiriam-se os méritos pelo que não fizeram. Então não, os espíritos não isentam o homem da lei do trabalho. Ao contrário, mostram-lhe a meta que deve atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras no caminho. Então olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, ficareis entregues às próprias forças, e as quedas que sofrirdes serão a punição por vosso orgulho. Esse é o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. O Livro dos Espíritos, pergunta 675. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Não. Como o corpo, o espírito também trabalha. Toda ocupação útil é um trabalho. 676. Por que o trabalho é obrigatório para o homem? É uma consequência da sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, uma forma de aperfeiçoar sua inteligência. Sem trabalho, o homem permaneceria no estágio inicial de compreensão. Eis porque ele deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar apenas ao seu trabalho e à sua atividade. A quem tem um corpo demasiado frágil, Deus deu inteligência para compensá-lo, mas não deixa de ser um trabalho. Então, amigos, eu adoro essa passagem, eu acho que ela é muito interessante e muito necessária, porque ela sempre me lembra o valor do trabalho, coisa que nós, seres humanos no geral, a gente vive esquecendo, né? A gente não quer ter esforço verdadeiro para conquistar aquilo que a gente sonha,
Temos uma tendência a querer que as coisas, entre aspas, caiam do céu, ou um imediatismo, né? De assim que eu comecei a trabalhar numa coisa, eu já quero os melhores resultados, eu já quero ver aquilo ali acontecendo. Quando muitas vezes no estágio de evolução que a gente está, muitas situações são postas na nossa vida para que a gente aprenda o valor do trabalho, o valor do doar-se a uma atividade que é útil, né? A uma atividade boa, que produz coisas boas para si e para o outro. Porque é só trabalhando, é só nesse exercício de realmente buscar colocar em prática as potencialidades que a gente tem, que a gente consegue evoluir. Então, por exemplo, eu estava estudando agora aqui patologia e eu vi sobre quando os nossos músculos atrofiam. Quando a gente põe um gesso, por exemplo, na perna, a gente não pode andar. As nossas células, elas vão diminuindo de tamanho, diminuindo de atividade, até que elas se atrofiam mesmo, né? Um tipo de adaptação ao não esforço, ao não uso daquele músculo. Isso também acontece com a gente. Se a gente tem ali várias potencialidades para crescer, para explorar, para trabalhar, mas a gente simplesmente fica na nossa zona de conforto, que é o que aconteceria se tudo viesse, entre aspas, de bandeja para a gente, nós não temos a oportunidade, então, de desenvolver, de crescer essas potencialidades. E elas atrofiam, elas estão ali, mas elas não se desenvolvem, não crescem, não participam de uma forma boa na nossa evolução. Então, o valor do trabalho é esse, a gente colocar em uso, colocar em movimento todas as nossas potencialidades, todo o brilhantismo que a gente guarda dentro do nosso ser, esse ser complexo, esse ser divino que nós somos. E aí, quando fala buscais e achareis, né, quando Jesus fala assim, é para a gente buscar a força, é para a gente buscar a intuição, os bons conselhos, é para a gente pedir em prece com muita fé que Deus nos mostre o caminho, mas não que Ele nos leve no colo o caminho todo, porque isso não vai acontecer. Para a gente evoluir, a gente precisa caminhar. E esse caminho é o trabalho árduo, é o esforço, é colocar em uso aquilo que nós temos de melhor. Então, que esse evangelho sirva para deixar a gente com um pouco mais de felicidade ao cumprir os nossos ofícios aqui na Terra, sejam eles quais forem, seja o nosso trabalho que nos traz renda, seja o nosso trabalho dentro da nossa religião, seja o nosso trabalho com os nossos filhos, com a nossa família, que tudo aquilo que for um trabalho útil, que faça bem, a gente tenha energia e felicidade ao cumprir, sabendo que estamos contribuindo para a nossa própria evolução. Então é isso, amigos. Um abraço e até o próximo Evangelho.